Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, a gente vai testar esse módulo aqui, o sensor de tensão de 25 volts. Eu vou explicar para vocês o funcionamento, vou falar sobre a pinagem e as especificações, vou falar sobre a resolução desse módulo trabalhando com Arduino e vou mostrar como você vai utilizar esse módulo com microcontroladores. E depois, no final do vídeo, a gente vai fazer esse projeto aqui, em que a gente vai montar um voltímetro utilizando o nosso sensor de tensão, o Arduino e um display OLED. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com microcontroladores, como por exemplo o Arduino, ele consegue medir apenas tensões muito baixas, de no máximo 5 volts. O nosso módulo sensor de tensão, ele vai permitir que você meça tensões maiores com seu microcontrolador, seja lá qual for esse microcontrolador. Pode ser Arduino ou pode ser qualquer outro modelo. Esse módulo aqui vai permitir que você meça tensões maiores. E como vocês podem ver aqui, a pinagem dele é muito simples. Do lado esquerdo ele possui esses dois conectores parafuso. Veja só, o de baixo aqui é o VCC, onde você vai conectar a tensão que você quer medir, e o de cima é o GND, onde você vai conectar o GND da tensão que você quer medir. Então, nesses dois pinos aqui, você vai conectar dois fios com a tensão que você quer medir. E do lado direito, a gente tem esses três pinos aqui, veja só. Esses três pinos aqui que é para você conectar num conector do tipo fêmea, e aí você vai puxar para o seu microcontrolador. Então veja só. Deixa eu focar a imagem aqui. Veja só, a gente tem esse pino aqui de baixo, onde está escrito negativo. Você vai conectar nesse pino a tensão GND do seu microcontrolador. E o que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai casar o GND do seu microcontrolador com o GND desse pino aqui da tensão que você quer medir. E isso é importante, porque quando você utiliza duas fontes de alimentação diferentes, você tem que casar o GND dessas fontes para que a tensão medida não fique flutuando. Então, é muito importante isso que ele faz. Ele conecta o GND da sua tensão com o GND do microcontrolador. O pino do meio, você pode ver que tem um sinal de mais aqui. Em tese, e eu já vi muita gente utilizando esse módulo, você deveria conectar aqui no pino do meio a tensão positiva mais VCC do seu microcontrolador. Só que é o seguinte, pessoal. Esse pino aqui do meio, na verdade, ele é inútil. Porque essa tensão do microcontrolador, você não tem nenhum CI para alimentar aqui. E além disso, para a questão de medição, o que eu falei que é importante é você casar o GND das duas fontes. Então vocês vão ver aqui durante o vídeo que esse pino do meio aqui positivo eu vou acabar nem utilizando. E o pino de cima, onde tem aqui um S, veja só, esse pino de cima vai ser o sinal de saída do nosso módulo. Que aí você vai pegar esse sinal de saída e vai jogar para o seu microcontrolador. Então, é esse sinal aqui que vai representar a tensão medida e a gente vai jogar para uma entrada analógica do nosso microcontrolador e desse jeito que a gente vai medir a tensão. Bom, pessoal, o circuito do nosso sensor de tensão ele é muito simples. Ele possui dois resistores que formam um divisor de tensão. Veja só, está vendo essa pecinha pequena aqui, SMD, e essa outra pecinha aqui embaixo? Essas duas peças são resistores. O resistor aqui de baixo, que eu estou apontando com a caneta, é de 7,5 k ohms. E o resistor aqui de cima é de 30 k ohms. Então o que acontece é o seguinte, você vai aplicar aqui o GND, e esse GND vai para o terminal de baixo aqui do resistor de 7,5 k ohm. E o VCC, a tensão VCC vai para o terminal de cima aqui do resistor de
30k ohm. E como eles estão ligados em série, aqui entre os dois resistores, a gente tem a tensão dividida, que é a tensão dividida pelo divisor de tensão. E essa tensão dividida que vem aqui para o sinal de saída, que a gente vai aplicar no microcontrolador. Mas isso tudo eu vou explicar em mais detalhes agora, que eu vou trazer o esquema elétrico desse circuito e vou explicar também para vocês as equações do divisor de tensão. Bom, pessoal, e aqui eu trouxe o esquema do circuito divisor de tensão. Como vocês podem ver, ele é formado por dois resistores, R1 e R2. E é daquele jeito lá que eu mostrei na placa, no sensor de tensão. Você tem um GND aqui conectado em um dos resistores. Você tem os dois resistores conectados em série. E você tem o VCC, a tensão positiva, conectado no resistor R1. E aqui, entre os resistores, a gente pega uma tensão de saída Vout. E essa tensão vai ser definida por essa equação aqui. E essa tensão vai ser sempre menor do que VCC, porque ela é dividida pelos resistores. Então a gente tem aqui que Vout vai ser igual a VCC vezes o valor da resistência R2 dividido pelo valor de R1 mais R2. Essa é a equação do divisor de tensão. Só que aí é o seguinte, como eu mostrei aqui, a gente vai substituir os valores das resistências pelo valor lá do nosso sensor de tensão. Então a gente tem aqui que R1 vai ser 30k, conforme eu mostrei para vocês na placa, o resistor de 30k ohm, e R2 vai ser 7,5k. Então a gente pega esses valores, 30k, 7,5k, substitui aqui na nossa equação e a gente vai ter essa conta aqui, que Vout, a tensão de saída, vai ser igual a VCC vezes 7,5 dividido por 30 mais 7,5. E fazendo essa conta aqui, a gente vai ter o seguinte, a tensão de saída vai ser igual a VCC dividido por 5. Ou seja, essa tensão aqui vai ser igual a essa tensão que você vai querer medir, só que dividida por 5. E essa divisão faz com que a tensão aqui seja reduzida. E com isso você consegue medir tensões maiores com seu microcontrolador, entendeu? Por exemplo, se você tivesse aqui 25 volts em VCC, daí você teria em Vout, você teria 5 volts. E aí você poderia medir esse valor com seu microcontrolador Arduino, porque ele trabalha até 5 volts, entendeu? E esse é o funcionamento do módulo sensor de tensão. Só tem um último detalhe teórico importante que eu quero falar aqui, pessoal, que é o seguinte, que a tensão máxima que você vai conseguir medir com o módulo sensor de tensão vai depender da tensão que o seu microcontrolador trabalha. Para microcontroladores como o Arduino, que trabalham com 5 volts, eu já expliquei lá para vocês, ele vai conseguir medir tensões de no máximo 25 volts, por causa do multiplicador lá que eu acabei de falar. Você pega e divide o 25 por 5 e você vai obter 5 volts. Agora, se você trabalhar, por exemplo, com esse microcontrolador aqui, que é um Node MCU, ele trabalha com 3,3 volts de tensão. Então você não vai conseguir medir 25 volts. Para microcontroladores de 3,3 volts, a tensão máxima que você vai conseguir medir é 16,5 volts. E esse valor você obtém multiplicando a tensão que o microcontrolador trabalha por 5, de acordo com a equação do divisor de tensão lá que eu já mostrei. E aí você obtém a tensão máxima que ele vai medir. Então, se você trabalhar com microcontroladores de 3,3 volts, a tensão máxima que você vai conseguir medir vai ser menor. Ele tem uma desvantagem em relação a se você trabalhar com microcontroladores de 5 volts. Para ilustrar tudo que eu expliquei na teoria, a gente vai fazer um teste rápido aqui. Veja o seguinte, eu conectei aqui no
nos pinos da tensão que a gente vai medir, eu conectei esse fio vermelho e esse fio azul. E eles vêm aqui para essas garras de jacaré que estão numa fonte variável, fonte de alimentação variável, que a gente vai variar a tensão a ser medida aqui pelo nosso sensor. E eu conectei também esse voltímetro aqui, na verdade um voltímetro amperímetro, mas aqui ele só vai medir a tensão, então ele só vai funcionar como voltímetro. Eu conectei ele aqui para medir a tensão de entrada. E na saída, eu coloquei o multímetro para medir a tensão de saída. Então vocês vão ver aqui, quando eu ligar na fonte, vocês vão ver que a tensão de saída, medida pelo multímetro, sempre vai ser igual à tensão de entrada, dividida por 5. Vamos lá, vou ligar a fonte. Veja só, está marcando aqui 5 volts na tensão de entrada e no nosso multímetro, tensão de saída, marcando 1 volt. E vou aumentando aqui para vocês poderem ver que ele mantém essa proporção. 10 volts na entrada, ele está marcando 2 volts no sinal de saída. 10 dividido por 5 dá 5 volts. Continuar subindo a tensão aqui. 15 volts na entrada, 3 volts na saída, mantém a proporção. E assim ele mantém a proporção até 25 volts. Veja só, 20 volts aqui na entrada e 4 volts na saída, aproximadamente 4 volts. E aqui 25 volts na entrada, 5 volts na saída. E aqui é o seguinte, pessoal. Um detalhe importante. Você não vai tentar medir tensões maiores do que 25 volts. Porque é o seguinte. Se você colocar a tensão maior do que 25 volts aqui na entrada, ele vai dar a tensão maior do que 5 volts na saída. E se você pegar essas tensões maiores que 5 volts e conectar no Arduino, se essa tensão for muito maior do que 5 volts, pode até danificar o Arduino. Então você não vai medir tensões maiores do que 25 volts. Sempre toma cuidado com isso. E no caso dos microcontroladores de 3,3 volts, como eu falei, você não vai medir tensões maiores do que 16,5 volts. Bom, pessoal, agora nós vamos montar um voltímetro com o nosso sensor de tensão e com o Arduino Uno. Para isso, a gente vai utilizar esse display aqui, um display OLED, para poder exibir a tensão. Vamos utilizar essa protoboard aqui e vários jumpers para fazer as conexões. O que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. A gente vai pegar a tensão que a gente quer medir, vamos aplicar aqui no sensor. Daí a gente vai pegar a saída, vamos jogar para o Arduino. E do Arduino a gente vai exibir essa tensão aqui no display OLED. E isso tudo, esse sistema vai funcionar como um voltímetro. É claro que com o limite que eu falei lá antes, que você vai poder medir tensões de no máximo 25 volts. Antes de montar o projeto, vamos calcular a resolução do nosso voltímetro. A resolução é o valor mínimo de tensão que a gente vai conseguir ler no nosso voltímetro. No caso do Arduino, a resolução somente do Arduino é essa aqui, pessoal. Ele trabalha com 5 volts de tensão e a tensão mínima que ele vai conseguir ler vai ser igual a 2 elevado ao número de bits do conversor analógico digital do Arduino. No caso do Arduino, ele trabalha com 10 bits. Então vai ser 5 volts dividido por 2 elevado a 10 menos 1, que dá igual a 5 volts dividido por 1023. Isso dá aproximadamente 4,89 milivolts. Então, 4,89 milivolts é a tensão mínima que você consegue ler quando você aplica uma tensão aqui no pino analógico do Arduino. Já para o nosso sistema com sensor de tensão, essa resolução vai ser um pouco diferente, porque a gente vai ter aqui não 5 volts, mas sim 5 volts vezes 5, que dá 25,
que é a tensão máxima medida pelo nosso sensor. Então, recalculando, a gente vai ter uma resolução de 24,44 mV. Ou seja, esse aqui vai ser o valor mínimo que a gente vai conseguir ler com o nosso sistema, com o nosso voltímetro, dado pelo sensor de tensão, juntamente com o Arduino. Agora, vamos para a ideia do Arduino, onde eu vou fazer uma breve explicação do programa do voltímetro. Bom, pessoal, agora a gente está aqui na ideia do Arduino e eu vou explicar rapidamente o funcionamento do programa do voltímetro. É um programa bem curto, bem simples. Primeiro que a gente inclui várias bibliotecas para trabalhar com display OLED. Depois a gente define o comprimento da tela 128, porque é 128 pixels, e a largura da tela 64 pixels. Depois a gente define o sinal do sensor como A0, porque a gente vai conectar a saída do nosso sensor de tensão na porta analógica A0 do Arduino. Depois a gente vem aqui, através dessa função, a gente declara o display com o comprimento da tela de 128 pixels e com a largura de 64 pixels. E depois a gente cria uma variável aqui, tensão lida pelo sensor, que vai ser o sinal lido que a gente vai exibir no display OLED. Na função setup, a gente simplesmente inicializa o display OLED através dessa função aqui, display begin. E na função loop, a gente faz o seguinte, a gente diz que a nossa variável tensão lida pelo sensor vai ser igual ao valor analógico lido na porta sinal do sensor, que é a porta A0 que eu falei, tudo isso multiplicado por 25.00. Por que 25.00? Porque 25 volts vai ser a tensão máxima que a gente vai medir. Então, multiplicado por 25.00 e dividido por 1023, sendo que 1023 é 2 elevado a 10, que 10 é o número de bits do conversor AD do Arduino, e 2 elevado a 10 menos 1 é igual a esse valor aqui. Então, por isso que a gente multiplica por 25 e divide por esse valor. E aí a gente vai ter o nosso valor de tensão lido pelo sensor. Depois, a gente simplesmente exibe no display essa tensão. Primeiro a gente coloca aqui um título, que eu estou colocando aqui o título tensão. Depois a gente pula algumas linhas, através dessa função aqui setCursor, damos um espaço, exibimos a tensão lida pelo sensor, e depois a gente coloca aqui um V de volts. E é basicamente isso. E depois a gente dá um delay de 20 milissegundos para a próxima leitura. E é um programa super curto e muito simples mesmo. Agora, a gente vai testar nosso projeto. Bom, pessoal, e aqui está nosso projeto já montado. Você pode ver o seguinte, a gente está pegando o sinal, que é esse fio laranja aqui, e a gente joga para o pino A0 do Arduino, conforme eu falei na programação. E observe também que o pino do meio aqui, do positivo, a gente não está utilizando. Que, conforme eu falei lá na parte teórica, esse pino é inútil. Aqui nós temos o display OLED com as conexões feitas. Eu vou deixar o esquema desse circuito no final do vídeo, caso você queira reproduzi-lo. E eu trouxe novamente aqui o voltímetro, porque a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ligar o voltímetro, esse voltímetro aqui, e vou ligar nosso voltímetro feito com Arduino e com sensor. E com isso a gente vai poder comparar os valores para ver se nosso voltímetro aqui está medindo corretamente. Então vamos lá. Primeiro eu vou ligar o Arduino aqui. O programa já está gravado. Agora eu vou dar um zoom aqui no voltímetro e no display OLED, para você poder ver melhor. Ele fica oscilando assim na imagem. É por causa da frequência do display OLED que fica meio bagunçado assim com a câmera. Aí por isso que ele fica assim na imagem, mas eu acho que dá para ver aqui
Está exibindo nosso título, tensão e 0 volts. Agora eu vou ligar a fonte. Veja só, pessoal, que ele está dando uma pequena diferença. O voltímetro aqui está marcando 21.9 e o nosso voltímetro com o Arduino está marcando 21.6. Agora eu vou variar a tensão e a gente vai ver se acompanha. Eu abaixei bastante a tensão e ele acompanhou. Tem um pequeno offset aqui entre os dois voltímetros, mas é coisa de 200 mV. Aqui ele está medindo 11.9 volts e no nosso voltímetro com Arduino está medindo 11.7 volts. Mas está funcionando bem. Você vê que eu continuo diminuindo a tensão aqui, ele vai acompanhando. 8.6, 8.4. Só com essa diferença desse pequeno offset. Mas está funcionando legal. Veja só, 19.4 e 19 aqui no voltímetro com Arduino. E é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. E espero que você tenha aprendido sobre o sensor de tensão. E até o próximo vídeo.